Então vamos lá. Reconhecimento de saberes e competências. Isso aqui é um sonho dos técnicos administrativos, principalmente dos institutos federais, que também virou sonho dos técnicos das universidades federais e que foi também objeto de avaliação no GT. Então aqui tem a proposta das entidades, tem o conceito do que é RSC, muito baseado, né? Aqui, ó, no Brasil, atualmente, o RSC é aplicado no âmbito da carreira do magistério do ensino básico técnico e tecnológico. Aqui cita a lei, né? O mecanismo. E aqui vem, né, como é que está distribuído hoje, né, os percentuais de IQ, né, na categoria, né, quanto que o pessoal tem aqui de doutorado, enfim, né, quais são esses percentuais. A gente, por exemplo, chega aqui, apenas 4% da categoria tem doutorado, né, então é muito complicado. Aqui tem a justificativa das entidades para o RSC, né, que o RSC funcionaria como um mecanismo de democratização do IQ, porque a gente tem muita dificuldade de conseguir, né, os níveis mais elevados, né, por falta de oferta, por falta de recursos, por falta de liberação, por condições geográficas, então os motivos são inúmeros. Tem a questão do impacto orçamentário, né, que o cálculo de impacto orçamentário do RSC associa-se a fatores de natureza diversa, dentre eles a definição dos critérios de regulamentação e sua efetiva implementação, o esforço pessoal do interessado em elevar sua escolaridade formal, tendo por base o nível imediatamente superior à sua atual formação. Aqui já fica claro que o governo trabalha no modelo de RSC muito parecido com o que é colocado na carreira EBTT, que é a proposta de RSC apresentada pelo Sinasef. A Fazula não tem proposta ainda. Tá? Posição do GT. Favorável. Né? Não vou repetir aqui quem é o GT novamente, que eu acho que todo mundo já entendeu que o governo faz parte do GT também. Entende-se que a instituição do RSC-TAI é um mecanismo de gestão que, a longo prazo, vai dar sustentabilidade para a carreira e fortalecer a política de formação e desenvolvimento dos servidores das IF, contribuindo assim, dentre outras, para a fixação de servidores no nível de classificação D e E, além da democratização de acesso ao IQ para os servidores de níveis A, B e C. Importante destacar que a proposta se aplica somente aos servidores ativos e sua instituição deverá prever normatização a ser avaliada no âmbito da representação da CNS. Esse processo deverá levar em consideração, inclusive, os apontamentos dos órgãos de controle, tendo por base a operacionalização do RSC docente. Então, aqui fica claro mais uma vez, né, que o modelo a ser adotado é o do RSC docente. Destaque das entidades. Os representantes da FASUBRA no GT remeterão o tema para suas instâncias deliberativas, considerando que a proposta protocolada possui configuração diferente da apresentada nesse relatório. Então, a diferença existente no relatório da proposta apresentada. A FASUBRA não apresentou proposta de RSC, ela apenas apresentou que queria o RSC, mas não disse como, nem como vai ser esse processo, porque eles não debateram ainda, estão nesse processo, a gente entende, respeita, acha que estão no tempo deles, né? Mas o Sinasef não, o Sinasef apresentou proposta, modelo, minuto, apresentou tudo. E pelo que parece, o governo entende que o RSC a ser aplicado para os tais é no modelo que o Sinasef está pleiteando. Ponto. O que difere? O Sinasef defende que o RSC seja para ativos e inativos. O governo apresenta o RSC apenas para ativos. Esse talvez seja o ponto mais polêmico, né? Então, por isso que tem esse destaque também aqui, né, que a proposta apresentada, a concordância é diferente da proposta apresentada. Qual foi a alegação do governo? O governo chegou para nós e disse o seguinte, olha, nós estudamos a implantação do RSC docente e nós sabemos que quando o RSC docente foi implementado, ele foi implementado apenas para ativos, né? Hoje os aposentados recebem? Recebem, tá? Houve questionamento na justiça, o pessoal correu atrás, o sindicato entrou com ação e hoje aposentados, EBTT, conseguem receber o RSC, conseguem ter, né, seus saberes e competências da época da atividade reconhecidos e têm direito ao RSC. Só que o governo bateu o pé e disse, ó, nós entendemos que é legal, nós entendemos que é ok, nós entendemos que é necessário, mas nós entendemos que é para ativo. Então, esse é o ponto polêmico, né, dessa questão. E aí as entidades vão discutir, vão debater, e a gente espera que o governo agora apresente isso enquanto proposta.
o que depende para o RSC ser apresentado? Dinheiro. Quanto é que custa a implementação do RSC para o público-alvo que o governo apresenta, que são os ativos? Custa 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu acho um valor muito pequeno comparado ao benefício que traz para os servidores. Por exemplo, aí eu estou sempre me citando como exemplo hoje, porque eu sou assistente em administração e é o maior cargo da carreira. Eu hoje, né, se o RSC fosse instituído hoje, né, respeitando os critérios estabelecidos, que vão ser também discutidos no âmbito da CNSC, que o governo quer que sejam critérios objetivos de pontuação, respeitando todas as áreas de atividades e as especificidades da carreira TAI, mas digamos que hoje eu cumprisse esses pré-requisitos e fizesse essa pontuação. Eu teria um reajuste hoje no meu salário de 22%, imediato. Então o RSC, de fato, é um mecanismo muito importante. Porque no modelo defendido pelo Sinasef, como é que funciona? Você tem graduação, você passa a receber como especialista. Você é especialista, você passa a receber como mestre. Você é mestre, você passa a receber como doutor. Então, democratiza o acesso a percentuais mais elevados de IQ. Tá? Então, assim, do ponto de vista de benefício para a categoria, é imensurável. E o pessoal do MEC sempre falava, a conquista do RSC para os tais, nesse processo, talvez seja uma conquista das mais importantes. Porque coloca vocês no mesmo patamar de direito dos docentes e traz para vocês que têm mais dificuldades de acessar, né, os cursos de pós-graduação, uma oportunidade de chegar a esses percentuais e corrigir essas disparidades que existem hoje devido às dificuldades que vocês enfrentam pelas características da carreira. Então, o RSC é muito importante e do ponto de vista orçamentário, e aí isso aqui não está no relatório, mas isso aí era conversado lá entre nós, o impacto é muito pequeno. O impacto é muito pequeno. Então, por exemplo, para a gente receber 9% o ano passado, o governo gastou quase 2 bilhões com a gente. 9% para todo mundo, é claro, né? Ativos e inativos. Ativos e aposentados, perdão. Né? Mas, por exemplo, 2 bilhões. O RSC, para todos os ativos, custa 1,2 bilhão. Né? A gente fez esse cálculo para os aposentados, custaria aí mais 1 bilhão. Seria mais 2,2 bilhões para ser para todo mundo. Né? O governo, tecnicamente, não defende. Não foi nenhuma discussão de custo, foi uma discussão técnica deles. E aí isso aí vai para a batalha, vai para a luta, enfim. Mas o fato é que o RSC se desenha uma realidade, porque hoje ele é defendido, tanto pelo MEC, muito fortemente pelo MEC, e também é entendido como algo importante pelo MGI. Resta agora a gente conseguir o dinheiro. Oi, pois não. Sua explicação foi perfeita, acho que todo mundo entendeu aí que o RSC hoje é muito importante, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que não entendem ainda, acho que faltou um pouco da gente explicar no começo, o que é o RSC, né? O Reconhecimento de Saberes e Competências, né? Vocês podem ter observado aqui no começo que a justificativa para a defesa do RSC junto com o governo foi muito forte, né? Eles apresentaram que o incentivo à qualificação hoje para os servidores tais não é um incentivo democrático. Eu acho que a nossa realidade, vocês sabem disso, que é muito difícil hoje pedir um afastamento, por exemplo, fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Né? Eu acredito que hoje, né, isso já é uma realidade, isso é um fato. Se todos os tais quisessem fazer um mestrado e um doutorado, também não existiria um curso suficiente, né, para ter essa possibilidade dentro das universidades. Tem servidores que moram no interior, que não tem nem a oferta desses cursos, né, para eles capacitarem. Então, o RSC ele veio no sentido de democratizar a qualificação do servidor e democratizar com atividades que são inerentes ao cargo dele. Tá? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Eu sempre falo quando eu vou explicar sobre a importância do RSC para a nossa carreira, que ele faz muito mais sentido na nossa carreira do que na dos docentes, né? Que são uma carreira acadêmica, né? Que muitas vezes tem a necessidade de ter um mestrado e um doutorado para seguir uma carreira acadêmica, para ensinar, para ser professor. Nós não. Nós somos uma carreira também, alguns, né? Obviamente, acadêmica, mas também uma carreira administrativa, uma carreira técnica, né? Por exemplo, um servidor, um jornalista de TI,
muitas vezes é até mais benéfico para ele, no cargo, tirar uma certificação do Google, certificação da Amazon, do que fazer um mestrado ou um doutorado. Ele vai ter um ganho muito maior. E o RSC, isso pode contar como um ponto para ele conseguir ganhar uma qualificação de mestrado, se ele já tiver uma graduação ou especialização com um certificado de atualização das atividades, do que ele está fazendo naquele momento. E vão ter outras diretrizes, tá, gente? Que está sendo discutido ainda no GT, que ainda não foi totalmente estabelecido, mas que já está progredindo bastante. E o que é o mais importante que o Lielton falou aqui, o governo sinalizou positivamente para essa ferramenta. Tá? Isso é muito importante. Eu acredito que vai ser, como teve até no chat aqui um comentário, né? Vai ser um dos maiores vitórias dessa greve se a gente conseguir sair com a aprovação do RSC, que é um ganho imediato para a categoria. Tá? Eu queria que isso ficasse claro. Eu queria abrir um parêntese aqui, Daniel, porque aí foi uma questão que as entidades colocaram lá e que eu acho que a gente deve deixar bem transparente para as pessoas, né, para que não haja, né, sobre nossas falas, né, mais criação de fake news. As entidades deixaram lá, bem colocado para o governo, que nós temos a defesa, né, da paridade na nossa carreira, que nós achamos injusta essa ideia do governo de implantar o RSC só para os ativos. E que a história já demonstrou que quando isso é questionado judicialmente, a gente conseguiu vencer. Então, o RSC docente foi para os ativos, né? E nós conseguimos vencer e depois conseguimos implantar para os aposentados. E nem demorou tanto assim, tá? Nem demorou tanto assim. Mas o governo insiste em falar e dizer que o RSC é um mecanismo para os ativos. Então, só para deixar isso registrado, tá? Deixar isso claro, que em momento nenhum ninguém das entidades chegou lá e concordou com essa ideia de ser só para os ativos. A gente acha que todo mundo já contribuiu, todo mundo já trabalhou, todo mundo já ajudou a construir as instituições e que é justo e correto que os benefícios sejam para todos. Esse é um ponto. Agora, essa é uma disputa que nós vamos ter que fazer junto ao governo, porque para isso acontecer precisa de recursos e, tecnicamente, a gente tem que convencer o governo que essa visão dele está equivocada. São outros 500. Eles nos responderam que entendiam o que a gente estava colocando, mas que queriam seguir o mesmo caminho que foi seguido na implantação do RSC para a carreira EBTT. Então, cenas dos próximos capítulos em relação a isso. A regulamentação do RSC se dará na CNSC. A regulamentação é o quê? É a construção dos critérios de pontuação. Serão critérios gerais para toda a categoria e objetivos. Hoje o RSC docente, ele tem critérios diferentes para cada instituição. Então, cada instituto federal tem um critério diferente. E os órgãos de controle, TCU e CGU, criticam isso e criticam muito critérios subjetivos e critérios que pontuam mais ou menos a depender da instituição. Então, para os tais, eles querem um critério único, que seja adotado por toda a rede e que seja de fácil, digamos assim, eles utilizaram um termo lá, seja fácil de fiscalizar, né? Dizer, ó, se o cara tem isso aqui, porque ele tem isso aqui eu consigo verificar que é verdadeiro, tá?